Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e, conforme prometi a vocês, nós iremos começar a resolver sistemas de equações do primeiro grau, com duas variáveis. Acontece que existem vários métodos e hoje nós vamos começar pelo método geométrico. Então, nós vamos aprender a encontrar a solução de um sistema por gráficos. Mas antes de mais nada, nós precisamos saber como se comporta um sistema. O que é um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis? Então, em primeiro momento, nós temos que ter a ideia de que o sistema ele é um conjunto. Então, nós estamos procurando um conjunto que é formado por um par ordenado. E é por esse motivo que a gente utiliza a abscissa e a ordenada, ou seja, o eixo x, o eixo y, as variáveis x e y. Ah, então vai ser sempre x e y? Não, pode ser a, b, qualquer letra. Mas convencionou-se usar o x e o y, porque quando a gente constrói um gráfico com as coordenadas cartesianas, geralmente usamos a letra x e y. E, logicamente, nós temos que respeitar o conjunto universo que se estuda. Até o momento, nós aprendemos sobre os números racionais. Então, nosso conjunto, aonde essas variáveis pertencem, é e vai ser o conjunto dos números racionais. Bom, então isso quer dizer que o nosso universo trabalhado dentro do sistema é para x os racionais e para y também os racionais. Então, Q cartesiano Q. Ela também é uma sentença aberta. Por que esse sistema é uma sentença aberta? Porque é formado por equações do primeiro grau, e nós já vimos em equação do primeiro grau a definição, que ela é uma sentença aberta, formada por variáveis. Tem valores que nós podemos encontrar em relação a x. Então vejam, tá aí de novo o português entrando. Então, como já dito, são duas equações do primeiro grau que têm duas variáveis. E essas equações, elas estão ligadas entre elas pelo conectivo E. O que quer dizer, olha o português de novo, o que quer dizer esse conectivo E aqui nessas equações? É porque a satisfação do resultado só acontece se obedecer às duas equações ao mesmo tempo. Então, esse é o motivo, né? E são duas equações do primeiro grau com duas variáveis, aonde só se consegue a solução através da satisfação dos valores para as duas equações. Bom, sendo assim, a solução do sistema sempre será um par ordenado, aonde primeiro virá o valor do x e depois o valor do y. E, logicamente, esse par ordenado vai ter que pertencer ao conjunto universo que a gente tem na definição. Então, esse par ordenado, ele tem que satisfazer as duas equações, ou seja, esse x e esse y encontrado, ao ser substituídos nas duas equações, eles têm que dar um valor verdadeiro. Logo, para resolver então um sistema, nós temos que determinar, ou seja, encontrar todas as soluções que são aceitas por esse sistema. Então, todos os pares ordenados possíveis que satisfaçam as duas equações dentro da conexão. Então, para isso, nós vamos aprender no dia de hoje a resolução gráfica, e é isso que eu vou colocar para vocês. Bom, está aqui para nós o exemplo para calcular um sistema através de gráficos. Nós aprendemos a fazer para a equação do primeiro grau com duas variáveis o gráfico de uma forma prática. Está no canal, faz parte das aulas anteriores, que foram feitas no domingo e corrigido o exercício na quarta-feira. Para quem está chegando aqui no canal, aos domingos eu exponho a aula, deixo o exercício, e nas quartas-feiras a gente corrige o exercício deixado no domingo. Então,
o nosso exemplo aqui é x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Então, essa é a forma que um sistema de equações do primeiro grau se comportam, com duas equações e duas variáveis, a tal da sentença aberta. E do processo prático, nós vamos montar exatamente o gráfico para encontrar a solução desse sistema. Então veja, pelo processo prático, basta chamar uma das variáveis na primeira equação, por isso eu numerei em 1 e 2, né? Então na primeira equação, basta chamar de 0. E esse processo prático é justamente para ser uma forma mais fácil de resolver, sem ficar montando tabelas, sem grandes históricos para a construção do gráfico. Então, x igual a 0. Basta pegar esse 0 e substituir na primeira equação. Então, x é 0 e y igual a 5. Aí eu resolvo essa equação do primeiro grau. E resolução de equação do primeiro grau também já tem no nosso canal, em playlist, ou procurando na playlist Matemática para Todos. E vocês vão encontrar ali todos os vídeos que já foram gravados para vocês. Bom, e o valor então é 5, logo o par ordenado encontrado aqui é x0, y5. Eu vou chamar esse aqui de ponto A. Y igual a 0, então faz a outra variável igual a 0 e também substitui na primeira. Então fica x mais 0 igual a 5. Resolvo essa equação do primeiro grau, x igual a 5, par ordenado 5, 0, e vou chamar de B. Faço a mesma coisa com a segunda equação do sistema. Então, chamo x de 0 e eu vou ter 0 na segunda equação, menos o y igual a 1. Resolvo essa equação do primeiro grau que eu obtive aqui, né? E vou obter y igual a menos 1. Então, par ordenado 0 para x e menos 1 para y, chamando aqui de ponto C. E depois faço para y. Se eu fiz para uma incógnita, eu tenho que fazer para outra, porque o conectivo E diz que tem que valer para as duas ao mesmo tempo. Então, x menos 0, ó lá, x menos 0 igual a 1. Resolvo essa equação, x igual a 1. Então, para ordenado 1 e 0, eu chamo aqui de ponto D. Aí eu construo os gráficos da primeira e da segunda equação do sistema no mesmo plano cartesiano. Então, vamos lá. Montando o primeiro par, nós temos 0 e 5. Bom, vamos colocar para vocês aqui como montar esse gráfico, né? Não adianta pegar a coisa pronta e como é que faz, né? Então, a primeira coisa a fazer é traçar a ordenada y na vertical e a x na horizontal. E marcar os pontos, e colocando esses pontos à mesma distância um do outro, por isso usar régua, ou se o espaço for pequeno, um esquadro, para poder montar esse gráfico corretamente. Até um papel quadriculado ajuda muito se vocês construírem gráficos em papéis quadriculados. Então, vamos lá. Nós temos os pontos que vão de 0 em x até 5, ó. E depois tem também o 1. Então, eu marco esses pontos no eixo x, ó. 0, 1, aqui seria o 2. Eu pus o 3 aqui, nós vamos entender daqui a pouco por quê. O 4 e o 5. Eu marquei os pontos, o 1, o 5 e o 0, que é o que a gente precisa aqui. Bom, na segunda equação eu tenho o quê? Né? Da primeira e da segunda, em y, eu tenho o quê? 5, 0, menos 1 e 0. Então, 0, o 5 e o menos 1. Também marquei o número 2 aqui e daqui a pouquinho a gente já vai entender por que eu marquei esse 2 aí. Não há necessidade, tá? Marquem os pontos que vocês encontraram, já ajuda. Bom, aí eu começo a juntar esses pontos de pares ordenados no plano. Isso também eu fiz no canal com vocês, exercícios para que vocês não tivessem dificuldades na aula de hoje, por exemplo, ou em qualquer gráfico que vocês forem montar. Então, o ponto A, o x é 0 e o y é 5. E nós aprendemos que o ponto vai no número diferente de 0, na letra posicional que ele corresponde. Então, nós temos aqui o 5 no eixo y. Então, ele vai, o ponto, no y, em 5 do y. Esse é o ponto A, que é o par ordenado 0, 5. Depois eu tenho aqui 5 em x, 0 em y. Então, eu marco o 5
no x, e esse será meu par ordenado B50. Com 2 pontos eu traço uma reta. Nós vimos isso na construção da equação do primeiro grau graficamente. Então, aqui está os 2 pontos unidos por essa reta verde, que eu estou chamando de reta R. Eu dei o nome de reta R. Pronto, construí o primeiro gráfico, a primeira reta da primeira equação do sistema. A mesma coisa eu faço para a equação 2, 0, menos 1. Então, menos 1 no eixo y, tá aqui, ó, menos 1 em y, e o ponto está nele. Então, ele é o C, 0, menos 1. A mesma coisa em x, aqui, né? 1 para x, 0 para y. Então, ponto no 1 do x, e esses 2 pontos eu junto. Formei a reta S, da segunda equação do sistema. Elas têm entre si um ponto em comum, que eu chamei de P. E agora sim, eu dei o valor 3 e 2. Por quê? Porque esse ponto, construindo o gráfico corretamente, ele cai exatamente sobre o ponto 3 e sobre o ponto 2. E esse ponto de encontro, que é comum às duas equações, é o resultado do sistema, ou seja, o meu par ordenado 3, primeiro o valor do x, e 2, depois o valor do y. Logo, a solução do sistema, que é um conjunto, por isso representado entre chaves, é o par ordenado 3, 2. Claro que resolver um sistema geometricamente é trabalhoso. E nem sempre a gente consegue o resultado com precisão, porque precisa ter uma boa colocação entre as distâncias dos pontos, precisa ser uma coisa precisa, com atenção, com muita riqueza de detalhes. E às vezes, os números que compõem a equação do sistema não permite dar com tanta exatidão valores exatos assim, naturais, né, e inteiros também, dentro do sistema. Então fica difícil, às vezes, localizar. Então, aí criou-se algebricamente muitas outras maneiras e técnicas para resolver. Uma delas é o método da substituição, que nós vamos ver no próximo domingo. Aí eu vou estar ensinando algebricamente. Mas como a gente havia falado de gráfico de sistema, de equação do primeiro grau, no outro domingo, na outra aula, obviamente não poderemos deixar isso se perder. Então, aprendam que é possível resolver um sistema graficamente. Eu não preciso fazer grandes cálculos. Vou colocar para vocês um exercício e na quarta-feira iremos corrigi-lo. Então tá aqui o exercício. Dado o sistema 3x mais y igual a 11, 2x menos y igual a 4, construa a reta suporte do gráfico da equação 3x mais y igual a 11, que é a primeira, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês é assim, colocando com detalhes o que vocês vão fazer passo a passo. Não precisa, né, levar isso em consideração desta forma. Vocês podem já pegar isso aqui, chamar em 1, 2 e fazer graficamente, colocar tudo no mesmo gráfico, que no fundo é isso que está dizendo aqui, ó. A reta suporte do gráfico da equação, 2x menos y igual a 4, é a segunda. E as duas retas no mesmo diagrama, ou seja, fazendo as duas já no mesmo plano cartesiano, você já até obtém a solução. Tentem ver se vocês conseguem encontrar a solução para esse sistema, porque não está pedindo a solução aqui, está pedindo só para fazer essa parte gráfica. Mas tentem, e na quarta-feira eu vou ver com vocês tudo isso. Ufa, a aula de hoje foi cumprida. Mas obrigada pela companhia de vocês, até quarta-feira então. Curtam a aula, inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novas aulas e compartilhem para que outras pessoas também possam ver, rever sobre o assunto. Detalhe pessoal, não esqueçam de fazer comentários, né? Nós precisamos de um retorno. Por exemplo, uma aula comprida como essa não é fácil. É difícil para poder vocês ficarem presos aqui assistindo e também para gravar, porque é muita riqueza de detalhe dentro dessa aula. E eu não posso perder um detalhe, visto que toda essa gravação é sem cortes. Então eu falo com vocês e o que eu falo, que está feito aqui, é passado para vocês. É muito natural. Obrigada, pessoal.
Até quarta-feira.